Olá! Nessa aula vai ser a primeira vez que a gente vai executar aí o sistema da ProSys Prime. Então, antes da gente entrar no conteúdo de escrita fiscal propriamente dito, né, eu quero abrir aqui o sistema pela primeira vez, mostrar as funcionalidades do mesmo, né, e fazer alguns comentários adicionais, tá? Então, quando o sistema da ProSys for instalado no seu computador, vai ser criado um ícone na área de trabalho, um ícone como esse aqui. Volto a falar que eu utilizo o sistema da ProSys em nuvem, né? Naturalmente, quando vocês adquirirem uma licença profissional, vai ser esse sistema que vocês vão utilizar também, mas as funcionalidades são as mesmas do sistema em desktop, tá bom? Então vamos executar aqui para ele abrir o menu do sistema ProSys. Então, depois de executado, ele abre esse menu aqui de opções, que a gente pode abrir aqui um sistema, ou pode abrir todos de uma vez, tá? Então, primeiramente aqui eu vou executar o escrita fiscal, que é o que a gente vai aprofundar aqui nesse módulo. E aí você entra com seu login e senha. Então esse aqui é a interface do sistema de escrita fiscal da ProSys Prime, tá? Eu vou passar aqui rapidamente por todas as funcionalidades para então na próxima aula a gente já começar a iniciar o conteúdo prático em que a gente vai cadastrar a nossa primeira empresa, ok? Então aqui a gente tem os menus de opções e aqui a gente tem alguns botões com atalhos, tá? Então eu vou mostrar aqui todos os menus de opções para a gente ter um panorama rápido aí sobre o sistema. Então, o primeiro menu aqui do sistema de escrita fiscal é o menu cadastros, em que a gente cadastra empresa, cadastra sócio, fornecedores e clientes, empregador doméstico. A gente tem aqui o menu de notas fiscais, em que a gente consegue consultar aqui os CFOPs, configurar CFOPs, modelos de documento fiscal, espécies e séries, CFOs aqui para diferencial de alíquota, para CFO de imposto de renda e contribuição social para o lucro presumido, CFO para empresas optantes pelo Simples Nacional, dados para guia de recolhimento de FAO, dispositivos autorizados e utilizados pelo sistema. Ainda no menu cadastro, a gente tem aqui o cadastro de produtos, né? Lembrando que os seus clientes, né, que são, caso sejam empresas no setor de comércio, indústria, essas empresas terão produtos e, naturalmente, cada uma delas vai ter o seu cadastro de produtos, né, que a gente vai alimentando esse cadastro de produtos com a importação dos documentos fiscais de entrada e de saída, tá? Então, aqui no menu de produtos, a gente tem aqui o cadastro de produtos, categoria, embalagem, o NCM. Aqui a gente faz a possibilidade de fazer alteração em massa, que a gente vai ver isso quando a gente tiver que fazer determinadas configurações aí de produtos com características e particularidades tributárias. Unificar produtos, corrigir embalagens, enfim. Aqui a gente tem o cadastro de serviços, né, com o código dos serviços que serão prestados, tributação, aqui para questão de local e obra. O cadastro de bancos, agências, contas e cartão, tabelas de INSS, imposto de renda, por exemplo aqui. Uma informação interessante que você pode abrir mais de uma janela aqui na área de trabalho do sistema. Por exemplo, eu abri aqui a opção aqui de tabelas do INSS, imposto de renda e salário de família. Eu posso aqui, por exemplo, maximizar a tela, né? Ou eu posso minimizar a tela e abrir outra tela aqui junto. Por exemplo, vou abrir aqui a tabela de KENAI, que é o Código de Atividade Econômica. Então, por exemplo, como eu estou mostrando aqui, eu posso trabalhar com mais de uma janela em aberto, tá? Ou posso trabalhar com uma única janela, maximizar, enfim, aí é de acordo com o que for mais fácil no seu dia a dia. Então, voltando aqui para a tela de cadastro, a gente tem as tabelas aqui, diversas tabelas do KENAI que a gente acabou de abrir, natureza jurídica, né, como EIRELI, limitada, enfim, históricos de livro caixa, tabela de feriados, mensagens de relatórios, código de irregularidade, né, código
das opções do sistema. Então, quando apresenta código de irregularidade número 1, você já sabe que é na razão social, 2 endereço e assim por diante. Então aqui a gente tem diversas tabelas aqui que estão linkadas aí ao sistema escrita fiscal. Tabela de taxa Selic, alíquotas interestaduais, bombas de combustível, para o caso do cliente ser um posto de gasolina. Enfim, aqui a gente tem o ECF. O ECF aqui é o emissor de cupom fiscal, a gente falou sobre isso, né? Os antigos equipamentos aí de cupom fiscal. Então a gente tem aqui o código do equipamento, quando o cliente ainda opera com esse tipo de equipamento, e a intervenção técnica. A intervenção técnica é quando a memória desse equipamento ela se esgota, né? Enche a memória, e aí se faz necessário fazer uma intervenção técnica. Você tem que dar baixa do equipamento nos órgãos aí governamentais, e aí você faz a substituição do equipamento. Aí você precisa fazer essa intervenção técnica, mas o ECF é algo que já quase não se utiliza mais, né, uma vez que foi substituído aí pelo SAT, né, com a geração de XMLs e a transmissão da nota fiscal do consumidor eletrônico e da nota fiscal eletrônica. Então a gente tem as opções aqui de configurações para integração contábil, né, integrar com plano de contas, histórico padrão, várias opções de configuração. Aqui eu volto a falar que eu vou fazer só uma apresentação rápida aqui da interface do sistema, e no decorrer das próximas aulas a gente vai aprofundando um pouco mais aqui. A gente vai utilizar boa parte aí, talvez a maioria dessas opções. Tá? Então aqui a gente tem um cadastro, a tabela com cadastro de endereços, né, municípios, enfim. E as configurações, escritório, contador, responsável, funcionário responsável pela escrita fiscal, situação dos títulos e certificados. Aqui na parte de lançamento a gente tem os registros de entrada, as notas fiscais de entrada de mercadoria, registro de saída, que são as notas fiscais de saída. Então a gente tem notas fiscais, tem cupom fiscal de saída, o CTE, que é o conhecimento de transporte, serviços prestados, outras receitas do Simples Nacional, movimentação de combustível, que é para o segmento de postos de gasolina, atividade imobiliária, que também é para esse segmento específico, livro caixa, movimentação bancária, operações com cartão de crédito e débito, demonstrativo de informações anuais, EFD, ICMS e IPI, lá do SPED, registros do REINF para especificamente espetáculos desportivos, que são esses eventos aqui R2030 ou R2040, registros do SPED, que é para essa particularidade aqui do SPED do PIS e COFINS para receita isenta, transferência de numerário, títulos a pagar e receber, estoque, para empresas que têm estoque, a gente tem a opção aqui de inventário, registro de estoque, bloco K, que é o que trata do estoque no SPED, corrigir estoque / inventário, zerar estoque. Conferência, a gente tem aqui resumo de lançamentos, auditoria dos lançamentos, consulta, auditoria de produtos e de fornecedores e clientes, ajustes de pagamentos e recebimentos, gerar produtos totais aqui por CFO, excluir lançamentos, correção genérica de notas. Aqui na opção de impostos a gente tem apuração dos impostos, controle / histórico dos impostos, imposto de renda e contribuição social. Aqui essa opção já está para empresas que estão fora do Simples. Aqui também a mesma coisa, PIS e COFINS para empresas que estão fora do Simples Nacional. Então, a gente tem aqui as deduções de PIS e COFINS monofásico, PIS e COFINS crédito de estoque, demais operações de contribuição de crédito, controle de créditos, bloco 1, MCMV, controle de devolução, informações adicionais do diferimento, contribuição de PIS e COFINS diferida em períodos anteriores, lista negativa de PIS e COFINS. Alguns desses assuntos aqui a gente já falou, inclusive. Configurações, configurar aqui empresas no Simples Nacional, alíquota do Simples, limites do Simples, integração com o CTB, código de receita, recolhimento, que a gente tem a opção de gerar o DARF e o GARI, vencimentos do GARI, CPR e ICMS, GIA para ICMS e ICMS-ST, SIAP e ICMS. SIAP e ICMS é o controle do ICMS sobre o ativo permanente, processos judiciais e administrativos,
Simples Nacional versus lucro presumido. Aqui a gente tem menu relatórios com os livros fiscais, livro de entrada, saída, serviços prestados, livro de duplicatas, livro caixa, mapa resumo, livro de fornecedores, livro de destinatários, livro de apuração do ICMS, ICMS no Simples Nacional, livro de apuração do IPI, livro de inventário, né, para quem tem controle de estoque, movimentação do produtor, que isso aqui já é voltado ao produtor rural, livro de movimentação de combustível para o segmento de postos de gasolina, livro de controle de produção e do estoque, livro de controle do ativo permanente, o CIAP, como a gente mencionou agora há pouco. Então a gente tem aqui relações gerais, relações de empresas, relações dos sócios, relação por QNAI, CFO, históricos, produtos, enfim, esse menu de relatórios aqui também é bem completo. Impostos, recolhimento, informações gerenciais, imposto gerencial, guias avulsas, DARF manual, DARF online, São Paulo aqui que tem o GARI e o DARI, Piauí que tem o DAR Web, são particularidades aí desses estados. Planilha aqui com lucro real barra presumido, vencimentos, PIS e COFINS, relatórios, tributação dos itens e resumo de PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social, ICMS de ST de entrada, DEFIS, que é aquela declaração para empresas optantes pelo Simples Nacional de periodicidade anual, atividade imobiliária para o segmento imobiliário, diferencial de alíquota, ST não destacado, contribuição previdenciária com desoneração, análise de imposto de renda e contribuição social, nota de saída, FCP retido por ST, relação dos acumulados, total por CFO, ICMS acumulado por CFO, IPI acumulado por CFO, resumo ICMS anual, UF por barra CFO, totais de PIS e COFINS. Então esses relatórios são interessantes quando você está fazendo algum tipo de trabalho na empresa ou algum tipo de pesquisa, né? Você consegue filtrar aqui, por exemplo, se eu vou fazer uma revisão de PIS e COFINS, então eu vou pegar aqui, eu posso pegar o total por CFO para ver as mercadorias, ver as operações. Posso pegar aqui o total de PIS e COFINS, total notas versus PIS e COFINS. Então, são relatórios que têm diversas finalidades. Então, aqui a gente tem os relatórios gerenciais com as notas de entrada, nota saída, uma série de opções aqui. Duplicatas, a pagar, a receber, livro caixa. Você tem aqui o livro caixa por histórico, livro caixa consolidado, balancete do caixa, resumo, receitas e despesas, resumo do caixa. Aqui a gente tem relação de banco por histórico, balancete de cada banco, resumo do saldo do banco, resumo do banco, extrato bancário, imprimir cheque, DIFAL, que é o diferencial de alíquota, faturamento, o relatório aqui por ECF, que é o emissor de cupom fiscal, de PAN, movimentações de combustíveis, movimentação de matéria-prima, reposição florestal, NCM de produto versus NCM nota de entrada, movimentação fiscal barra contábil, custo médio por nota fiscal e por produto, contribuição previdenciária, NCM, produto barra serviço, venda barra serviço, produto NCM, presunção de lucro dos sócios, simples barra presumido, movimentação cartão, REINF SS, REINF SS 51, REINF contribuição previdenciária, bloco K, SPED ICMS barra IPI, resumo dos registros fiscais de entrada e saída, modelo de impressões, conferência, integração contábil, documentos fiscais, declaração de documentos fiscais, declaração, pedido comum, declaração conjunta, declaração de utilização do sistema, fornecedor, termo de responsabilidade, requerimento dos livros, irregularidade da nota fiscal, carta de correção. Essa funcionalidade é utilizada quando algum dado da nota fiscal está incorreto, você faz essa retificação usando essa opção. Declaração de faturamento para o Banco do Brasil, receitas brutas do MEI, CIAP, STDA, termo de abertura e encerramento, declaração do Simples. Aqui a gente tem integração, GIA para gerar o arquivo, para importação para o aplicativo, se integra, mesma coisa, nota fiscal paulista, prefeitura. Então a gente tem aqui ISS, a gente tem algumas particularidades aqui com prefeituras de Jundiaí, Ilha Solteira,
Mirandópolis, Sertãozinho, são algumas particularidades para quem tem clientes nessa região. E a gente tem os programas aqui da Receita Federal, como a DCTF, DACOM, DIPJ, DEMED, DIRF, DIMOB, DECLAN IPM, PERDICOMP, DIF, TO e STDA. Aqui, importar, opção para importação de nota fiscal eletrônica e nota fiscal do consumidor eletrônico. Você pode aqui importar o XML, importar o XML inutilizado. Que, lembra que lá na aula de apuração do imposto, a gente tem que desconsiderar da base de cálculo devolução de vendas, notas canceladas e tudo mais. Exportar XML por e-mail e enviar por e-mail, manifesto NFE. Aqui a gente tem os cadastros de produtos NFE. Aqui é o CTE, que é a comunicação de transporte, né? Então a gente consegue importar esse tipo de documento fiscal e exportar. O NFSE, que é a nota fiscal de serviço eletrônica, então a gente consegue importar esse documento também. As obrigações do SPED, para gerar o SPED, importar, gerar o SPED PIS/COFINS, importação, FD-REINF, e-crédito, que é uma opção aqui voltada para empresas que atuam no meio rural, questionário IBGE, recuperação de PIS/COFINS, importação de escrita, importação do financeiro, que é a integração aqui com outro módulo do sistema da ProSys, que é o financeiro, importação de layout, outras importações de produtos de fornecedores, empreendimentos imobiliários, importação livro-caixa, nota de saída por XLS, arquivo magnético. As configurações aqui a gente tem as permissões, né? Permissões de usuários, layout aqui, a configuração do layout do sistema, papel de parede, cor da aplicação, demais opções, ferramentas, a gente tem como aqui fazer backup do sistema, fazer agenda de compromissos, agenda de telefone a partir do cadastro dos clientes, fazer pesquisas, imprimir aqui nota fiscal, NFE, CTE, análise de XML de banco de dados, extração do XML, correio interno. Você pode configurar aqui uma ferramenta de correio interno aqui para comunicação com os funcionários. Calculadora, exibir conexões ativas, caso você esteja fazendo gestão dos usuários aí da sua equipe, você consegue ver quem está ativo utilizando o sistema, execução de scripts, modo do desenvolvedor, que é para quem desenvolve APIs ou faz aplicações aí para integrar o sistema. A gente aqui tem um módulo ajuda, tem as opções de ajuda aqui, o link com a página da ProSys Prime, o perfil do Twitter, suporte remoto, verificar atualizações do sistema, registro, sua consulta aqui ou renovação de registro sobre o sistema escrita fiscal, e que a gente tem a opção de fazer o logoff do sistema. Tá? Então, não se preocupe que essa aula foi só para fazer um panorama geral aqui, né, do sistema de escrita fiscal. A gente aqui tem os botões de atalho com essas opções que eu acabei de mencionar, como por exemplo aqui empresa, cliente, fornecedor, produtos. Então a gente tem uns atalhos aqui que a gente clica no botão e já consegue entrar direto nas opções. Então o sistema de escrita fiscal se resume a essas opções, né? Então a gente vai ver aqui algumas dessas funcionalidades, boa parte dessas funcionalidades, melhor dizendo, e como aí o sistema ele vai fazer essa integração com os outros módulos. Então na próxima aula a gente já vai começar a meter a mão na massa para fazer o cadastramento do nosso primeiro cliente. Um forte abraço e até lá!